acompanhando também. E ok, vamos lá então. Pessoal, o tema da nossa aula hoje, como eu já adiantei, é argumentação, ou seja, bases argumentativas. Por que bases argumentativas? Pessoal, seria muita coisa da minha parte ou de qualquer outro professor dizer para vocês que nenhuma aula dá para trabalhar argumentação completa. Então, por isso, bases. Nós vamos começar e vamos continuar. Porque a argumentação é tudo de importante, né? Claro, além tudo de importante, modo de dizer, né? Mas é um dos fatores mais importantes na produção do texto dissertativo argumentativo, ou melhor dizendo, também conhecido por muitos na redação do Enem, que vamos focar muito nisso. Então, argumentação. Vamos lá? Inicialmente, pessoal, a gente vai ler essa tirinha com vocês. Talvez a imagem não esteja tão boa para vocês, assim, eu não estou ainda tendo uma habilidade muito franca com o programa aqui, que transmite tela, mas assim, vamos tentando, né, na medida do possível. Eu sei que está ruim para ler mesmo, mas eu vou ler para vocês, e na medida do possível a gente vai tentando melhorar. É tudo muito, assim, dizer a verdade, é tudo muito amador, né? É tudo muito assim, não tem profissional, não tem suporte técnico, mas na verdade sabemos que tem o de bom, né? A boa vontade de estar fazendo esse trabalho. Então vamos lá. Por que essa tirinha inicialmente? Veja bem, eu vou ler, depois eu vou explicar o porquê da tirinha, porque a gente precisa primeiramente, antes de começar a falar de argumentação, é preciso entender uma coisa que vocês vão compreender no final da tirinha. Vamos lá? Então, Calvin, ele chega para a mãe: ei mãe, podemos ir à pizzaria hoje? Não, nós comemos pizza ontem. E além disso, é muito caro comer fora sempre. Aí ele diz: bem, então é melhor você perder a noite cozinhando e lavando pratos do que gastar algum dinheiro? Aí, é claro, a mãe dele dirige até o pai, né, o esposo dela, e diz assim: parece que temos comido, ele diz, parece que temos comido bastante pizza fora nos últimos dias. Se prefere, pode preparar um prato de cereal em casa. Tá convidado. Aí, Calvin, para incentivar a botar fogo na história, o Harold, né, o Haroldo, quer um de anchovas. Então vamos ver. Pessoal, veja bem. Inicialmente a gente tem o que no primeiro quadrinho? Ele quer ir à pizzaria, né? A mãe diz que não. Aí ele utiliza de um argumento, quer dizer, ele utiliza de uma chantagem. Aqui está a diferença da verdadeira argumentação. E a gente vai ver melhor. Pessoal, cuidado. Argumentar é defender uma ideia com lógica, com coerência. Ok? Isso que ele faz é uma chantagem. Na verdade, ele usa uma estratégia argumentativa. Sim, claro que ele usa a estratégia argumentativa, porque ele quer convencer a mãe. Mas, porém, ele usa de chantagem, né? Se a gente olhar as propagandas, por exemplo, vamos dizer a propaganda de um alimento gorduroso. A gente sabe muito bem que o alimento gorduroso, né, rico em gorduras, rico em açúcares, ele não é tão bom para a nossa saúde. Porém, né, a indústria que produz aquele alimento, ela vai usar de chantagem, vai usar da beleza, do encanto daquele alimento, para que a gente possa vir a comprar ou a consumir aquele alimento. Então ela vai usar de estratégias argumentativas, de chantagem, né, de comover, enfim, né, de seduzir, para levar a pessoa a consumir aquele produto. E o que Calvin faz aqui não é diferente. Ele usa uma chantagem com a mãe. Quer dizer, você vai, então não tem problema nenhum, você prefere ficar à noite cozinhando e lavando pratos do que gastar algum dinheiro. Aí é a hora que ela vai tentar convencer o pai a comprar pizza. O que isso tem a ver com a nossa aula? Tudo. Por quê? Por que isso tem tudo a ver com a nossa aula? Pessoal, porque hoje a gente vai falar de argumentação com lógica, não argumentação com chantagem, com sedução, com intimidação, que não é isso que cabe na redação do Enem. É claro e óbvio, o tema da redação do Enem, jamais você vai escrever um argumento ou usar de estratégia argumentativa com chantagem,
Com intimidação, ninguém vai fazer isso. Então é isso que precisa ficar diferente. Para uma propaganda, perfeito, essa é a estratégia que deve usar, sabe? Para conseguir alguma coisa do pai, da mãe ou de alguém, perfeito, é essa estratégia que usa. Mas para convencer o corretor da sua prova na redação do Enem, esse não é o melhor caminho. Tá ok, pessoal? Então é disso que a gente vai falar. Nós temos aqui Desmond Tutu, é um Nobel da Paz, é um arcebispo da igreja anglicana, África do Sul. Ele diz uma coisa interessante: meu pai sempre dizia, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Quer dizer, o que o pai dele queria dizer com isso, né? Que assim, como ele não tinha argumento para defender as ideias dele, ele acabava indo no grito, né? E aí é que é interessante. Isso aqui é só para a gente pensar um pouquinho a importância do argumento. Lembrando que o argumento, pessoal, embora a nossa aula vai falar da argumentação no texto escrito, mas a argumentação ela faz parte da nossa vida, no dia a dia. Quando queremos comprar alguma coisa, queremos um desconto. Quando queremos vender alguma coisa, a pessoa não quer comprar e queremos que ela compre. Quando queremos ir a algum lugar e o pai, a mãe não permite, né? E a gente quer convencer. Quando você quer conseguir algo. Então o argumento faz parte da nossa vida. O argumento ele é do ser humano. Porém hoje a gente vai falar, é claro, da argumentação escrita. Ok? E aí, qualquer dúvida, vocês vão observando aí, viu, pessoal? Vamos lá? Então, agora, vamos ver o que é argumentação. Bom, a argumentação é o ato ou efeito, porque toda palavra que é um efeito, né? Então, a argumentação é o ato ou efeito de defender uma ideia, uma opinião, alegando uma série de razões que as apoiem. Isso é importante, porque eu vou defender a minha ideia ou a minha opinião. Por isso, pessoal, que na redação do Enem a gente fala texto dissertativo argumentativo, que eu vou falar daqui a pouquinho, vou esclarecer melhor isso. O propósito de quem argumenta é convencer os seus interlocutores da validade de uma posição ou persuadi-los a adotar um determinado comportamento. Essa aqui é a argumentação no geral. Porém, nós vamos ficar nesse aqui, de convencer o interlocutor. Por quê? Persuadir, ou seja, levar a pessoa a comprar algo, a pensar algo, por meio da intimidação, da chantagem, né, da sedução, enfim, né, do sensacionalismo, é uma coisa. Na redação, no texto dissertativo argumentativo, na nossa redação do Enem, claro, nós vamos usar de argumentos para convencer que aquilo que nós acreditamos é válido e é importante. Argumentação, você usa argumento, não resta dúvida, claro isso aí. Então o que é um argumento? É uma prova usada para afirmar ou negar um acontecimento. É um argumento válido. É um meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que essa pessoa mude de ponto de vista ou maneira de agir. Então, é disso que a gente vai falar hoje. De palavras, de ideias, né? De frases, períodos, de um texto que busca convencer alguém. Ok? Então, aquele texto que vocês fazem no Enem, pessoal, irão fazer, ele é um tipo textual, texto dissertativo argumentativo. Certo? Nós temos aqui a imagem, vocês podem ver, da capa do Enem, né? Nós temos aqui o texto dissertativo argumentativo. O que é dissertar? É apresentar ideias. O que é argumentar? É defender um ponto de vista ou uma opinião. Então, aquele meu texto, redação do Enem, é um texto de opinião. Correto? Então, por isso que eu dou a minha opinião, mas eu não posso parar só na opinião. Eu tenho que também defender aquilo que eu penso. Eu quero chamar a atenção nisso aqui, pessoal. Por quê? Porque existe opinião, presta atenção nisso, existe opinião sem argumento. Por exemplo, você chega para mim e fala, o que você acha do isolamento social adotado aí pelos estados e municípios, né? Posso dizer, sou a favor ou sou contra. Então eu dei minha opinião, posso dizer, sou a favor, concordo,
discordo, certo? Agora, outra coisa é eu argumentar. Aí eu vou defender por que eu sou a favor ou por que eu sou contra. Compreendeu? Então isso aí é argumentar. Por isso que o texto da redação, ele é chamado de dissertativo argumentativo. Ok? Qualquer dúvida vocês anotem aí, nós estamos de olho no bate-papo, é só registrar, viu pessoal? A gente tira. Então até esse momento, a gente está dizendo do texto dissertativo argumentativo. Dissertar, porque eu vou dar minha opinião, né? Eu vou desenvolver um texto com opinião, texto de opinião, e argumentativo, que eu vou defender aquilo que eu penso. Isso aqui é muito importante, pessoal. Qual o segredo de fazer uma boa redação do Enem? Não se escreve sobre o que não se conhece. Isso é importante. Mas eu não sei qual é o tema. Essa é a importância de se preparar para a redação do Enem. Qual é a preparação? Qual a dica de preparação? Qual o caminho para se preparar? Muita leitura, pesquisa, ler sobre tudo, observar. Então, assim, está registrando alguma coisa. O aluno que está se preparando para a prova do Enem, por exemplo, né, o nosso foco, vamos falar bastante disso aí, mas independente, até para fazer um outro texto, é importante que ele conheça, ele esteja informado, esteja por dentro do que está acontecendo, dos temas polêmicos. Que são temas polêmicos? São temas que produzem opiniões diferentes, alguém é a favor, alguém é contra. É importante que a gente esteja por dentro. Estamos vivendo esse período aí de pandemia, né, esses problemas aí, mas a gente está vendo que também tem outras temáticas aí que se desenvolvem paralelo a isso, como a questão ambiental, né, como a questão, vamos dizer, a própria questão política, o preconceito racial, como vimos aí, né, manifestos em vários países, preconceito, problemas, questões das injustiças. Então nós temos vários problemas ligados a isso aí, né? Então, assim, a gente tem que também estar lendo outras coisas, acompanhando outras ideias. Então, é importante leitura e conhecimento. Bom, já que nós estamos falando de redação do Enem, pessoal, vamos focar nesse texto dissertativo argumentativo, que é a redação do Enem. Você deve, na redação do Enem, você deve apresentar o tema, que melhor disso vamos falar, pessoal. Vocês vão rever esse slide em um outro momento, se Deus quiser, que é quando a gente for falar da estrutura do texto. Hoje nós não vamos falar da estrutura, isso aqui é só uma apresentação, mas a estrutura é essa. Inicialmente eu faço a introdução, onde eu falo do tema, eu trago a informação sobre o tema, quer dizer, o assunto, e defendo uma tese. O que é tese? Tese é a minha opinião. É porque a opinião a palavra opinião ela é muito limitada. Concordo, discordo, acho que sim, acho que não, penso que sim, penso que não. A tese ela é mais desenvolvida, é uma ideia mais, vamos dizer, mais bonita, mais desenvolvida. Então, ele faz o tema, ele começa com um tema, uma informação, desenvolve a tese, e aí que é interessante, se a tese é uma opinião, precisa ter argumentos. Então, a opinião apoiada ou sobre o tema proposto, apoiada em argumentos consistentes. Isso é importante. Não é qualquer argumento. Lembra o que eu disse da tirinha de Calvin, né? Não é intimidar, não é escrever qualquer coisa. Argumentos consistentes. Consistentes não quer dizer palavras difíceis. Consistentes não quer dizer que você assim sabe tudo, né? Você vai mostrar no seu texto que você domina tudo. Consistente é uma coisa, mesmo que seja simples, mas é uma coisa séria, firme, né? Uma coisa que você faz com certeza. Seu texto deve ser redigido de acordo à norma padrão, é óbvio, vamos falar disso nas 5 competências para o Enem, e uma delas que vale 200 pontos. São 5 partes que pontuam a sua redação, cada uma 200, total de 1000. E uma delas é escrever corretamente na norma padrão, língua portuguesa, claro, né, pessoal? Ortografia, pontuação correta, acentuação, enfim, todo esse processo. E, finalmente, apresentar uma proposta de intervenção ou solução de forma respeitosa. Tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Né? Mas falaremos disso melhor, viu pessoal? Não se preocupe, isso aqui é só para fazer a introdução de argumentação. Mas o nosso papo de hoje não é sobre introdução, desenvolvimento, conclusão,
Nosso papo de hoje é sobre argumentação, o argumento que está presente em todo o texto. Onde alguns alunos pensam assim, onde é que eu devo argumentar? No texto inteiro, do início ao fim. Se você quiser, você já pode iniciar o seu texto, apresentando o tema, já também mostrando o argumento. Mas vamos falar melhor disso, de estrutura, de como fazer o primeiro parágrafo, como fazer os parágrafos do meio, como fazer o último parágrafo, em um outro momento, né? Nosso foco hoje, o nosso papo de hoje, como está aí, é o quê? Tese e argumento. Tese já falamos, é a ideia que você vai defender. Então, se eu vou falar de preconceito, eu vou defender uma ideia. Se eu vou falar aí de saúde pública, eu vou defender a minha ideia. Se eu vou falar aí de, vamos supor, de mobilidade urbana, transporte urbano, eu vou defender a minha ideia. Isso é tese, né? A sua ideia. Lembrando que essa tese, pessoal, geralmente ela não é escrita assim, eu penso, eu acho. É mais comum usar na terceira pessoa, quer dizer, eu vou falar do preconceito. Em vez de dizer assim, sou contra o preconceito, que é uma opinião, eu vou usar numa forma de tese, que eu vou dizer, o preconceito, ele vamos dizer, ele tira, né, a beleza humana. O preconceito estraga o progresso da sociedade. Então, todo mundo que lê isso sabe que eu sou contra o preconceito, ok? E argumentos. Argumentos são as justificativas que nós usamos para convencer o leitor a concordar com a minha tese defendida. Cada argumento que você usa no texto, que a gente não usa um só, cada argumento que você usa deve responder a pergunta por quê? Por que eu sou contra aquilo? Por que eu penso contra aquilo? Por que eu acho que deve mudar aquilo? Sempre respondendo o porquê em relação à tese defendida. Ok? Dúvidas, pessoal? Vai colocando aí, viu? A gente está de olho no bate-papo, viu? Qualquer coisa, pode... É só escrever lá. Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre estratégias argumentativas. Bom, estratégia, bom, o nome já diz tudo, né? Estratégias são caminhos, formas que eu uso para argumentar. Ou seja, são os recursos que eu uso para desenvolver o meu argumento, né? De modo a convencer o leitor. Qual seria? Eu tenho exemplos, dados estatísticos, tipo assim, segundo o IBGE, 73% dos brasileiros são assim. Eu estou usando um dado estatístico, uma pesquisa, né? Segundo da pesquisa do Datafolha, 64% dos brasileiros aprovam as medidas de isolamento social. Então eu estou usando o quê? Dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações, depoimentos, acabou ficando junto aqui, né? Depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas, comparações entre fatos, situações de épocas, lugares distintos. Por exemplo, histórico, eu vou explicar melhor, viu? Vocês vão entender. Por exemplo, Revolução Francesa. No século XVIII, a Revolução Francesa promoveu uma séria mudança social na França e em toda a Europa, né? Refletindo em todo o mundo, né? Pronto. Então eu estou usando um dado histórico, eu estou falando uma alusão histórica. Eu vou usar aqui, por exemplo, um depoimento, né? Um pensamento. Segundo o filósofo Aristóteles, isso e aquilo. Então o meu argumento está baseado em uma citação, um depoimento de alguém. Então é isso que são as estratégias argumentativas. Aí nós temos um argumento concreto, né? O que é um argumento concreto? Argumento concreto é uma prova cabal, ou seja, é algo concreto, é algo de fato que existe, é algo que foi pesquisado, é algo que foi estudado, é algo que aconteceu, é algo que foi atestado. Então esse é um argumento concreto. Por exemplo, né, eu vou falar de dados, né, vamos supor, um dado concreto.
Aí eu vou dizer, o governador da Bahia decretou suspensão das aulas, tal, né? Aí eu falo dele no site, tal notícia que ele deu, ou em tal canal de TV. Então o que eu estou fazendo? Eu estou apresentando uma ideia concreta, correto? Isso é um argumento concreto, é quando eu uso algo que é concreto. Ou eu cito uma lei, o artigo 194 da Constituição Brasileira diz assim, é algo concreto, é algo que está lá. O argumento lógico é aquilo que eu interpreto de forma lógica. Opa! Então aqui eu tenho não algo que está escrito, uma lei, ou algo que foi registrado numa pesquisa. O argumento lógico é algo que eu construo, né? Eu percebo o que aconteceu. Eu estabeleço um raciocínio lógico. Então, por exemplo, eu vejo diante dessa pandemia, né, diante o combate ao Covid-19 e tudo, então eu vou construir uma ideia em cima dela. Isso é um argumento lógico. Eu vou perceber que isso vai trazer sérias consequências, nem só para a educação, mas para a saúde, né? Nem só para a saúde, para a educação, mas também para a própria economia do país. Então o que eu tenho aí? Eu vou usar isso aí como argumento lógico, não é que está escrito, mas eu estou percebendo, eu estou raciocinando isso. Então é um tipo de argumento. Pessoal, a gente vai ver isso em textos, viu? Por enquanto vocês não precisam ficar preocupados, que a gente vai ver isso em textos, em exemplos de redações, tá? Argumento autoritário. Argumento autoritário não é que eu estou impondo aquilo que eu penso. Autoritário vem de autoridade. É eu citar alguém, uma autoridade no assunto. Por exemplo, eu vou falar sobre o vírus, né? Vamos dizer aí, o Covid-19. Então eu vou falar, se eu falar alguma coisa, eu não sou uma autoridade no assunto, eu não estudei para aquilo. Mas um médico, um infectologista, aí é diferente, ele é uma autoridade no assunto. Vocês estão entendendo? Então isso é um argumento de autoridade, ou autoritário. Aí eu dizer, por exemplo, segundo o infectologista, doutor não sei quem, o vírus é assim. Então eu estou usando uma autoridade. Eu estou usando as palavras, as ideias de uma autoridade, uma pessoa que conhece, para defender o meu argumento. Ok, pessoal? Para a gente passar então, concreto é aquilo que foi pesquisado, foi noticiado, é uma lei, é um fato, lógico, é o meu raciocínio, aquilo que eu deduzo, e autoritário ou de autoridade, aquilo que uma autoridade, uma pessoa entendida falou. Vamos trocar isso em miúdos? Vamos lá. Aqui então eu tenho 6 tipos de argumento. Eu vou usar um exemplo de cada um. Primeiro, exemplificação, né? É quando eu dou um exemplo, por exemplo, eu vou falar aqui de um problema, segundo vimos, né, no estado de São Paulo, aconteceu isso e aquilo, da mesma forma como está acontecendo aqui. Então eu estou dando um exemplo. Quando eu fui falar do problema aqui da Bahia, da educação na Bahia, eu citei a educação em São Paulo, ou no Rio, ou em Minas, como exemplo. Isso é uma argumentação com exemplo, ok? É você usar um exemplo de que aconteceu ou em outro país, né? Aqui no Brasil nós estamos enfrentando problemas com preconceito. Nos Estados Unidos não é diferente. Teve aquele problema todo com o George, assim, por exemplo, aí eu estou dando um exemplo. Isso é exemplificação, ok? Enumeração. O que é enumerar? Enumerar vem de número. Ou seja, agora interessante, pessoal, que quando eu falo enumerar, é quando eu vou falar, por exemplo, eu vou dizer assim, eu concordo com as medidas de distanciamento social por 3 motivos. Aí eu vou enumerar. Primeiro, por isso e aquilo. Depois por aquilo. Em segundo lugar, acontece isso, aquilo outro. Em terceiro lugar, assim. O que eu fiz? Eu enumerei fatos, eu enumerei ideias. Então eu coloco primeiramente, às vezes eu uso também assim, primeiramente devemos considerar isso. Em segundo lugar, devemos ver isso e aquilo. Isso é enumeração. Ok? Comparação. Comparação tem a ver também com exemplo. Porém, comparação, ela fica no campo de comparar. Exemplo, ele só dá um exemplo. A exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, tal.
Comparação não, eu comparo. Eu comparo a situação do Brasil com os Estados Unidos. Essa comparação pode ser de semelhanças ou de diferenças. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo de argumento de comparação, para a gente poder compreender melhor, né? Eu vou dizer, no Brasil, assim como no México e em outros países da Ásia, a questão do combate ao Covid-19 está gerando muitas polêmicas. Então eu fiz uma comparação, comparei a polêmica aqui do Brasil com a polêmica do México, com a polêmica da Coreia e em outros lugares aí, por exemplo. Então eu fiz uma comparação. Em quarto lugar, nós vemos causa e efeito. O que é causa? Causa é um motivo, a razão por que acontece. Isso é muito usado, pessoal. Por exemplo, a gente vai falar vamos pensar aqui de preconceito, vamos dar um exemplo de preconceito. Aí eu vou dizer quais são as causas do preconceito. Por que acontece preconceito? Porque as pessoas não amam o próximo, não respeitam, não são educadas para as diferenças. Isso é causa, é o motivo do preconceito. Então, a falta de educação, a falta de respeito pelo próximo, de amor, né, a viver em uma sociedade, vamos dizer, preconceituosa, isso acaba gerando problemas, as causas. Aí vem o efeito, que são as consequências. As consequências são o quê? Os resultados, né? Então, o meu argumento eu defendi. Por que tem a causa, ou por que tem um preconceito? Agora eu vou voltar quais os efeitos. Tem redação que o aluno faz assim, ele faz um parágrafo com as causas do problema que ele está escrevendo, né? E damos um exemplo do preconceito, as causas do preconceito. No outro parágrafo ele vai dizer os efeitos ou as consequências, né? Quais são as consequências do preconceito? Violência, mortes, traumas psicológicos e uma infinidade de outras questões, né? De outras injustiças que acontecem. Então eu falei as causas e as consequências. É um tipo de argumento também. Evolução histórica, a quinta. Que seria a evolução histórica? Evolução histórica tem a ver com abordar um fato histórico. Aí eu volto, né? Entre o século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, a Inglaterra promoveu, né? Aconteceu na Inglaterra uma revolução industrial. E isso promoveu, é claro, o aumento do desemprego. O que eu estou fazendo? Eu estou usando a evolução histórica lá desde a Revolução Industrial, trazendo até os dias de hoje para falar da questão do desemprego, né, nos problemas em relação ao emprego. Então o que eu fiz aí? Eu citei datas, século, local, como a Inglaterra, fato histórico, a Revolução Industrial. Isso é uma questão que você trabalha na argumentação histórica, você usa um elemento histórico, Revolução Industrial, Revolução Francesa, ditadura militar, a independência do Brasil, proclamação da República, são fatos históricos. Chegada dos portugueses no Brasil, 1500, fatos históricos. E, por último aqui nesse slide, pessoal, nós temos a contraposição. O que seria essa contraposição? O nome já diz, né? Eu colocar duas ideias diferentes e contrapô-las, ou seja, comparar uma com a outra, né? Confrontar uma com a outra. Então, veja bem, mostrar o contraste. Aqui, por exemplo, isso é muito comum em artigo de opinião. Não é muito comum em texto dissertativo argumentativo, mas pode ser usado. Por exemplo, por quê? Porque no texto dissertativo argumentativo é só a minha opinião, só aquilo que eu penso. No artigo de opinião, é a opinião de outros, né? Eu coloco a minha e a de outro que pensa contrário. Aí nós vamos contrapor a opinião. Mas nada impede que você, no seu texto dissertativo argumentativo, você use esse argumento de contraposição. Ou seja, você diz, né? Muitos acreditam ou pensam, né, numa forma desumana de acreditar que o preconceito é algo justificável, que existe raça superior, por exemplo. Porém, a gente vê que essa não é a realidade, isso não é o que realmente deve ser tratado, deve ser considerado em sociedade. O que eu fiz? Eu contrapus a ideia de alguém que apoia, que acha que é certo, que pratica, com alguém que não acredita. Ok, pessoal? Então é isso, eu posso dar exemplo,
Enumerar, que é em primeiro lugar. Segundo lugar, que é quando você quer colocar, você quer argumentar ou defender a ideia, você coloca posições, né? Primeiramente, em primeiro lugar, em segundo lugar, né? Depois, assim, comparar locais, pessoas, ideias, comparar, causa e efeito. O causa e consequência, é dizer o porquê que acontece aquele problema e o que ele gera na sociedade como consequência. Citação histórica, a evolução histórica, que é falar, né, um fato histórico que marcou, que entrou na história e que isso, de certa forma, interferiu. Por exemplo, o ano passado o tema da redação foi a questão do cinema, né, no Brasil, né? Então a gente viu aí que dava para usar fatos históricos, por exemplo, da chegada do cinema, dessa questão da arte, essa questão do próprio, vamos dizer, da desigualdade social no Brasil, que não permite que todos tenham acesso ao cinema. Então são fatos históricos que eu vou colocando. E contraposição são ideias diferentes. Aqui eu já acabei falando, pessoal, eu vou saltar essa aqui. É a mesma coisa que vocês viram aí, comparar, causa e consequência, enumerar, contra-argumento. Contra-argumentação é aquele lá que nós falamos de contraposição, é a mesma coisa. Nós vamos agora, pessoal, aproveitar esse momento. Bom, eu já falei o que é, como eu disse, são as bases da argumentação, tipos de argumento que eu devo usar. Agora nós vamos ver exemplos de uso de argumento no texto, na redação do Enem, certo? Paciência que a gente vai fazer a leitura. Vamos ao texto? Nós vamos basear numa redação nota 1000 do Enem 2019, ano passado, cujo tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essa foi. Democratização quer dizer, a proposta da redação era que os alunos escrevessem o que fazer, né? Ou quais os caminhos para que o acesso ao cinema se torne democrático. Ou seja, que a gente pensa que o cinema, a ida ao cinema, a sala do cinema, é algo democrático no Brasil, é algo que atinge a todos, quando na verdade não é. Infelizmente, em grande parte ainda, é recurso para poucos no Brasil. Então vamos lá. Essa redação é a redação nota 1000, né? A gente vai ler por parágrafo e fazer comentários para vocês entenderem. Eu quero que vocês observem o que está destacado em vermelho, ok? Mas eu vou fazer a leitura. Vamos lá? O primeiro parágrafo da redação, veja lá. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte direcionada aos mais favorecidos economicamente, de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Bem, a autora desse texto, pessoal, é uma aluna do Rio de Janeiro. Ela ela inicia o seu texto já com uma citação, né, uma autoridade, porque ela usa uma lei, Constituição Federal. Ela diz: a Constituição Federal garante o direito a todos os cidadãos. Eu gosto como ela começa esse texto, que é com embora. Lembra da aula passada? Embora, da aula passada não, da aula retrasada, né? A aula passada foi pontuação. É da outra aula de conectivos. Embora. Quando eu vejo a palavra embora, eu já tenho na mente que é algo que vai falar algo contrário. E o que é contrário aqui? A Constituição Federal de 88 assegura o direito à cultura, o acesso à cultura como direito de todo cidadão. Ou seja, todo brasileiro tem que ter acesso à cultura. Cinema está dentro disso. Só que aí ela fala, percebe-se que na atual realidade brasileira não cumpre essa garantia. Então veja, a ideia dela, ela já começa argumentando, viu que eu falei? Que a argumentação não tem lugar no texto, você pode começar o texto, ela começa informando, né? Isso é uma informação, mas dentro da informação dela já tem a argumentação. Ela já está defendendo uma ideia. Qual é a ideia dela? A ideia de que no Brasil, os brasileiros, infelizmente, embora tenham na lei que tem que ter acesso à cultura, eles não têm.
Aí ela defende a tese aqui no isso. Isso acontece, por que as pessoas não têm? Devido à concentração de sala de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Olha a ideia que ela vai defender no texto. Ela vai defender a ideia no texto de que cultura no Brasil é algo ainda muito de elite, né? Como era no passado e ainda continua sendo em grande parte. Ou seja, nem todos têm acesso aos meios culturais. Então é isso que ela vai defender. A Constituição manda garantir para todo mundo, mas no Brasil, lamentavelmente, ainda é coisa dos mais favorecidos, ou seja, os mais pobres ou os menos favorecidos não têm acesso. Então esse argumento, pessoal, ela usa uma citação inicialmente, em vermelho está destacado aqui, e usa no final um argumento, que isso é coisa dos mais favorecidos. E ela faz uma bela introdução, gosto da introdução, simples, né, sem grandes palavras difíceis, sem coisas, citações daqueles grandes filósofos e tudo, aqueles grandes artistas, mas ela fala uma coisa que é a realidade. A lei diz que deve ter, mas infelizmente não tem. Segundo parágrafo. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos aos espaços ocupados pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. No segundo parágrafo, ela já está desenvolvendo. Por que ela acredita? Veja, ela já está argumentando e defendendo a ideia dela. Ela acredita que o acesso à cultura ao Brasil é uma coisa de elite. Por quê? Ela vai dizer, primeiramente, as cidades elas já foram construídas com esse olhar. Toda cidade brasileira já foi construída por ricos, né? E aí acentuou as diferenças. E se a gente andar de norte a sul no Brasil, de leste a oeste, a gente vai ver que em todas as cidades tem diferenças culturais, por menor ou por maior que ela seja. Então ela deixa isso muito claro. Outra coisa que ela coloca é que o poder econômico, né? Os detentores do poder econômico, que está destacado em vermelho aqui, que estou passando o cursor do mouse, né? Os detentores do poder econômico acaba sendo esses que têm acesso ao cinema. Então, por que a maioria ou quase todos os brasileiros que querem não ter acesso ao cinema? Por uma questão de desigualdade social, né? De diferenças sociais. Pois bem, ela fala que a formação da cidade já foi por elite. Agora, ela volta dizendo que com o cinema não foi diferente. Isso aqui é uma comparação. Lembra do argumento de comparação? Para defender a ideia dela, ela compara a formação da cidade com o surgimento do cinema, ou a chegada do cinema. Então, se a formação das cidades foram por elite, por desigualdade social, o cinema também foi. Então é um argumento por comparação. Aqui em laranja, não sei que cor é essa, nas minhas vistas não dá para ver, um amarelo mais assim apagado, um vermelho apagado, vermelho e amarelo, né? Evidenciada como a característica da sociedade brasileira, Sérgio Buarque de Holanda. Aqui é interessante a gente vê que a argumentação, ela vai apoiar a argumentação dela em quê? Citação. Ela vai trazer um exemplo, ela vai citar uma autoridade. Sérgio Buarque de Holanda é um sociólogo, né, pessoal? Compreende muito da formação brasileira, da sociedade brasileira. E aí ela vai trazer uma autoridade no assunto. Ela vai trazer um exemplo e vai citar uma autoridade no assunto, que é Sérgio Buarque de Holanda. Viu aí? Então ela vai terminar esse segundo parágrafo. O que ela defendeu nesse segundo parágrafo? Qual foi o argumento que ela defendeu? O argumento de que
assim como as cidades brasileiras elas surgiram na desigualdade, o cinema também ele apareceu na desigualdade. Ok? Dúvidas, se tiverem, pessoal, podem estar escrevendo aí que a gente vai para o terceiro parágrafo. Bom, no terceiro parágrafo, são 4 parágrafos esse texto, viu? Esse é o terceiro. No terceiro parágrafo, ela diz assim: paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, a qual ilustra o triste cotidiano de uma família em condições de miserabilidade. E assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esse espaço. Pois bem, Mirinha, tá na água para mim, Breno? Pois bem, vamos lá. Aí, pessoal, o que a gente tem aí? Veja que ela vai trazer, ela vai continuar a ideia. Isso aqui é importante, pessoal, porque às vezes o aluno tem um pensamento que a redação do Enem dele tem que encher de argumento, encher de ideia. E na verdade não é isso. Na verdade você tem que ter uma opinião e defendê-la até o final do texto, do início ao fim. Então veja que ela continua na mesma ideia. Pelo que nós lemos, ela continua dizendo que os brasileiros não têm acesso ao cinema. Ela falou isso no início, não tem acesso ao cinema por causa da questão econômica. De novo ela fala que os brasileiros, no segundo parágrafo, né, que as cidades brasileiras surgiram de desigualdade e que o cinema também foi da mesma forma que a cidade, e vem ela voltando novamente com a ideia. Quer dizer, ela está sendo redundante, repetitiva? Não, muito pelo contrário, ela está sendo lógica. Pessoal, nós vamos falar mais de argumento, mas uma coisa tem que ficar claro. Sabe o que é? É que o argumento, quando você faz um texto e você quer defender seus argumentos, você tem que ter sequência argumentativa. Ou seja, você não pode ficar saltando como se fosse de galho em galho. Pula aqui, pula ali, pula acolá, vai lá, vai lá, vai lá. Não é isso que faz o texto ser bom. O que faz o texto ser bom é você expor a sua ideia, sua tese, e você ir defendendo ela numa ordem. Então veja qual foi a ordem dela. A primeira ordem, que a Constituição manda, mas não acontece. Segundo lugar, que as cidades brasileiras, assim como as cidades brasileiras, o cinema surgiu já com diferenças impostas pela elite, e agora ela volta dizendo de pessoas brasileiros, né, pobres, que não têm acesso ao cinema, embora morem perto do cinema, estejam perto. Então não é a distância física que é o problema. O problema de muitas pessoas não frequentarem o cinema não é porque não tem na cidade que ela mora. Claro, não é o nosso caso, mas estamos dizendo de muitos centros, né? Não é o fato da pessoa em grandes centros urbanos, capitais, não é porque não tem o cinema no lugar, é porque ela não tem condições financeiras para tal. Então veja, vale também ressaltar aqui. Vale também, ela está dando continuidade ao que ela falou lá no terceiro parágrafo. Então ela está ligando o terceiro, paralelo a isso, vale também ressaltar, com o segundo. Ela diz que a arte não abrange a população de baixa renda. Isso é importante, é o que ela defendeu desde o início, a argumentação dela. A arte, no caso o cinema, o foco do tema da redação é o cinema, que a arte não abrange a população de baixa renda. É um fato limitante, ou seja, que coloca limite para que o cinema seja de fato democratizado, o acesso ao cinema seja democratizado, né? Aí ela traz um outro exemplo, como ela fez no segundo parágrafo. Segundo parágrafo, ela citou o exemplo de Sérgio Buarque de Holanda, autoridade no assunto. Terceiro parágrafo agora, ela vai citar Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora,
né, dos anos 60, se não me falha a memória, depois eu vou conferir. Nos anos 60, era uma pessoa favelada, de São Paulo, catava, né, vivia catando até lixos, vamos dizer assim, e que ela tinha muita vontade de aprender a escrever, começou a escrever, ler, fazer umas anotações, e um dia um repórter, fazendo uma reportagem lá, nessa favela lá em São Paulo, né, nesse subúrbio de São Paulo, descobriu as anotações dela, leu a anotação dela e resolveu publicar o livro. Então a mulher virou, assim, vamos dizer, cresceu exponencialmente, ficou reconhecida mundialmente, mas também não demorou muito tempo, caiu, né? Vamos dizer assim, Quarto de Despejo é um livro que vai mostrar isso. Por quê? Porque em Quarto de Despejo, Carolina fala justamente disso, dessa dificuldade de ter acesso à arte, à leitura, à cultura, mesmo morando num lugar que tem essas coisas. É justamente isso, por isso Quarto de Despejo. Então, mais uma vez, ela usa a argumentação de exemplo. Veja, ela não traz um fato histórico, ela traz um exemplo, né? No segundo parágrafo tem um fato histórico do surgimento das cidades, agora é um exemplo, uma citação, uma exemplificação de alguém, e ela vai mostrar isso. E o argumento que ela defende aqui é o quê? De que a cidade, né, de que embora tenha na cidade o cinema, nem todos têm acesso. E justamente por que não tem acesso? Porque não tem condições financeiras. O último parágrafo, e veja que já começa com dessa forma. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Então, veja, eu vou dar uma pausinha aqui porque eu quero comentar uma coisa. O que ela faz aqui? Ela retoma a ideia que ela vinha defendendo, que para que a sociedade brasileira seja igual, para que a Constituição funcione de fato no Brasil, é preciso um debate, né, acerca da democratização do cinema. Isso precisa acontecer. Ela vai voltar nessa lógica. É imperativo ou importante que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, por meio de inclusão desse objetivo da Lei de Diretriz Orçamentária, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Além disso, mais ideias, cabe à instituição de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, claro, mediante autorização e contribuições responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Pessoal, nós não vamos comentar muito esse final, porque esse final aqui é proposta de solução, que tem que ter, toda a redação do Enem tem que ter proposta de solução, mas nós vamos ficar só no início desse último parágrafo. E o que eu tenho no início desse último parágrafo? Eu tenho que ela volta a argumentar que é preciso ter um debate para a lógica. Esse é um argumento lógico. Lembra que nós falamos? Ela não está citando a autoridade, ela não está dados estatísticos, fato histórico, citação, comparação, ela está usando a lógica, que para que aconteça o acesso ao cinema, à arte, a democratização quer dizer todo mundo ter direito, né? Todo mundo ter acesso. É preciso um debate, é preciso discutir isso, é preciso eliminar esse abismo que existe entre ricos e pobres no Brasil, ou seja, desigualdade social. Ok, pessoal? Então, se você voltar lá, primeiro parágrafo, ela defende a ideia de que existe a lei, mas não cumpre, e que é preciso acabar com esse favorecimento econômico. Segundo parágrafo, ela vai usar dois exemplos de argumentação. O primeiro, ela vai fazer uma comparação do surgimento da cidade com o surgimento do cinema, que foi de cima para baixo, ou seja, da elite, do mais rico e não chegou aos mais pobres ainda. E vai trazer um outro exemplo de argumentação em laranjinha aqui, sei lá que cor é essa, que é uma citação de Sérgio Buarque de Holanda, quer dizer, um pensador da formação da sociedade brasileira. Nesse terceiro parágrafo, ela vai continuar dizendo dessa distância que existe, né, não é a distância física. Ela vai defender a ideia de que o problema não é a distância física, embora, por exemplo, nós aqui em nossa cidade,
por exemplo, nós não temos uma sala de cinema, por exemplo. Mas ela está falando de lugares que tem, como capitais, né? E muitas capitais, cidades grandes que têm acesso, tem a sala de cinema e que, no entanto, lamentavelmente, né, não é possível. Muitas pessoas que moram ali, ou quase uma grande maioria que mora ali, não tem acesso por questões não físicas, não distância física, mas distância econômica. E por último, ela fecha só esse pedacinho aqui, que a gente focou, que é a questão de que ela volta a defender a ideia, argumentar de que é preciso haver um debate para democratizar de fato o cinema. Aí ela fala de propostas, investir, levar os alunos ao cinema, criar formas de chegar e assim por diante. Bom, aqui, pessoal, nós temos agora para frente, são os últimos slides, nós já estamos caminhando para o final, só vamos ver algumas ideias. Então a nossa aula de hoje é sobre bases argumentativas, como a gente diz, continua em um outro momento, claro, isso não eu disse que era impossível falar de argumentação de uma vez só, isso nem presencialmente não dá para fazer isso, né, numa aula só, num momento só, você falar de argumentação, quanto mais remoto, né, que a gente não pode ouvir as dúvidas de vocês podem escrever, anotar alguma coisa, então, tudo bem. Então a gente vai ver só alguns fragmentos, vamos caminhar para o final. O que a gente tem aqui? Deve destacar primeiramente o distanciamento entre as periferias e a área de consumo de arte. Acerca disso, os filósofos Adorno e Horkheimer, em seus estudos sobre a indústria cultural, afirmaram que a arte na era moderna tornou-se objeto industrial feito para ser comercializado, tendo finalidades propriamente lucrativas. O que eu tenho aqui? Citação de filósofos. Então ele usa uma argumentação de citação, uma argumentação em que ele traz uma autoridade, alguém que conhece, né, alguém que pensou isso aí. Então esse é um tipo de argumentação. Eu faço isso quando, professor? Quando eu vou defender uma ideia, e aí eu coloco uma citação, segundo filósofo tal, segundo pensador tal, segundo... Então, enfim, né? São ideias, conforme disse fulano e fulano, isso você está fazendo argumentação por citação. Outra. Dessa forma, com aulas voltadas para a memorização teórica, o sistema educacional vigente pouco estimula o contato com estudantes das diversas formas de expressão cultural e artística, como o cinema. Isso aqui ninguém falou, não foi pesquisa, isso aqui é uma argumentação por raciocínio lógico. Ele percebe, né, que essa forma de estudo, ele defende a ideia e argumenta de que a forma como é feito o estudo, a forma como chega o conhecimento das pessoas, acaba distanciando, né, as pessoas das expressões culturais e artísticas como o cinema. Então ele usa aí, foi um pensamento dele, do escritor, né, pessoal? Então ele usou um argumento por raciocínio lógico. Lembra que o anterior foi por citação, agora raciocínio lógico. Pessoal, lembrando também, eu vou postar esses slides aí no Google Sala de Aula, quem tiver interesse é só pegar lá, viu? A aula também vai ficar no YouTube, se alguém quiser rever alguma coisa, ok? Vamos ver outro. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Quando ele fala em primeiro plano, quem lembra? Que tipo de argumentação é essa? É a argumentação por enumeração. Ou seja, ele vai enumerar. Se ele vai falar em primeiro plano, é claro, pessoal, que eu espero que ele vai falar uma outra ideia. Então ele falou, a primeira coisa é o quê? Primeiramente, o Estado não tem política pública para democratizar o cinema. Segundo lugar, é claro, não vamos ler o texto na íntegra, tudo bem, mas você já entende que ele vai argumentar usando a enumeração. É um tipo de argumento também. Pois bem, próxima. São fragmentos de textos diferentes, viu, pessoal? Não é o mesmo texto, não. De maneira análoga ou semelhante, a história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável à sociedade.
Quando ele fala de maneira análoga, claro, nós não temos o resto do texto, mas entendemos que ele está fazendo uma comparação. Ele está comparando com uma outra, né? Ele está comparando com um filme, né? Vocês não têm o texto completo, mas eu já li o texto completo, eu sei. Ele usou um filme, né? Ele citou sobre um filme, e aí ele está dizendo de maneira a história fictícia, que era o filme, mas não está sendo diferente no Brasil, né? Então ele está usando o argumento por comparação, comparando a realidade brasileira com a história do filme. Outro exemplo. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Aqui ele não traz uma citação, ele não traz uma pesquisa, uma estatística, um dado, um fato histórico, ele traz aqui um raciocínio lógico. Ele diz isso, né? Ele mostra que muitas vezes o cinema não é acessível a todos, justamente por causa dessa postura capitalista, de querer ganhar mais, e querer mais e mais e mais, e acaba tornando mais caro e mais difícil para as pessoas terem acesso. Então esse é um tipo de argumento por raciocínio lógico. Não foi ninguém que falou, não foi nenhum pensador, ele colocou o que ele viu, raciocínio, né? Ele acredita, óbvio, e respeitamos isso, ele acredita que um dos fatores que faz com que o cinema não seja tão democrático, o acesso ao cinema não seja tão fácil para as pessoas, é o fato de que a questão capitalista, né? Que os empresários do cinema, dos filmes, né? Enfim, né? Da indústria cinematográfica, acabam encarecendo a coisa para lucrar mais. Isso dificulta o acesso de muitos. Outro exemplo. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Aqui ele volta um exemplo de argumento por citação. Ele vai trazer um filósofo, um pensador, a ideia de um pensador para defender a ideia dele. Ok? A tese dele. Então ele vai defender a ideia dele. O que é defender a ideia, pessoal? Argumentar. Eu tenho a minha ideia. Quando eu defendo a minha ideia, eu estou argumentando, defendendo meu ponto de vista. E o que ele usou aqui para defender o ponto de vista dele ou o pensamento dele? O pensamento de Aristóteles, a fala de Aristóteles, filósofo grego, pensador da antiguidade. Então ele traz uma citação. Aqui nós temos, como consequência dessa elitização dos espaços públicos, que promove a exclusão das camadas mais periféricas, é observado um bloqueio intelectual imposto a essa parte da população. Consequência, lembra daquela argumentação causa e consequência? É essa aqui, entendeu? Então antes, é claro, vocês não estão com o texto na íntegra, nós não estamos com ele aqui no slide, mas antes ele falou o problema, né, da elitização dos espaços públicos, porque é tão difícil de ter acesso. Agora vai dizer, dificultou o acesso, foi construído para os mais ricos, aí vem a consequência, que a consequência é a exclusão, né? O que acontece com isso, ok? Esse está menorzinho um pouco, mas acho que vai dar para ler isso, porque apesar de Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, ter corroborado com a ideia do mundo virtual como influenciador ao constatar que a tecnologia move o mundo. As redes sociais não são utilizadas pelos órgãos públicos para divulgar apresentações cinematográficas nos centros culturais. Então ele traz aqui dois exemplos de argumentação. Primeiro, citação, Steve Jobs, né? E depois ele traz também um raciocínio dele, que é isso, como o exemplo do que Jobs fala aí, da questão de que a tecnologia move o mundo, porém isso não está sendo feito pelo Estado, pelos governos, pelas autoridades, para levar o cinema a todos. Ok, pessoal? Então, pessoal, com isso a gente vai estar respondendo vocês, ok? Então, Deus abençoe vocês, a gente vai encerrar e até a próxima, se Deus quiser.